Boa noite, eu sou a Claudelise, sou aluna do 6º semestre do curso de Gestão Empresarial, EAD, na FATEC de Pindamonhangaba. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o tema do nosso trabalho de graduação, que é empreendedorismo slow fashion no Brasil, o impacto social do slow fashion e a conscientização. Esse trabalho foi elaborado por mim e pela aluna Janine, que é minha colega. Bom, o slow fashion nasceu de um movimento na Inglaterra chamado Slow Food, que era um movimento que visava conscientização da população sobre os malefícios da comida rápida, né, da fast food, e que queria que as pessoas se conscientizassem de comer uma comida mais saudável, porque a população estava adoecendo devido à má alimentação. Aí em 2008, uma ativista ambiental chamada Kate Flester trouxe o movimento Slow Food para a moda também, e ele passou a chamar Slow Fashion. Ele foi trazido para a moda pelo mesmo motivo, o consumo consciente. O Slow Fashion, ele nasceu em contraposição ao movimento Fast Fashion, que são aquelas modas lançadas a cada 3, 4 meses nas lojas que tem grande saída, e são roupas frágeis, roupas com não tanta qualidade, com preço muito em conta, e que são trocadas a cada coleção. Ou seja, a cada 4 meses você troca o seu guarda-roupa todo, porque as roupas passam a ser descartáveis. Isso acabou gerando no mundo, ainda gera, né, uma fonte de poluentes imensa. A indústria têxtil é a segunda mais poluente do planeta. Aí, só para vocês terem noção, para fabricar os tecidos sintéticos, como a viscose, por exemplo, que é uma fibra artificial da celulose, o meio ambiente é liberado no meio ambiente sulfeto de carbono e gás sulfídrico, que são 2 gases de efeitos tóxicos muito significativos. Nas regiões onde existem as indústrias têxteis, a água é poluída também com esse tipo de produto, fora os elementos que são usados na composição das tinturas do tecido e dos curtumes para fabricação de couro. Tá? Para cada quilo de tecido produzido, tecido sintético, é necessário 640 litros de água. E apesar do tecido ser alguma coisa um tanto de biodegradável, que ele apodrece e se mistura com o solo, o tecido sintético também tem um ciclo de vida muito curto e a reciclagem é complicada, porque ele é um tecido frágil, como eu já havia dito antes. Não é uma preocupação da indústria têxtil atual, da fast fashion, fazer com que os tecidos sejam duradouros, que as roupas tenham uma qualidade excelente, já que as coleções são trocadas várias vezes por ano. Tá? Bom, o slow fashion é uma confecção de pequeno porte para esse tipo de roupa. Qual que é a diferença do slow fashion? A produção é pequena, quase sempre local, nunca é em escala industrial, até porque os ciclos das roupas são mais longos, né? Você produz tecido, usa tecidos de qualidade, faz produtos de maior qualidade, então a durabilidade desses produtos é muito maior comparada. Tá? Elas resistem ao passar dos anos. E a moda é atemporal, ou seja, geralmente quando você encontrar uma loja que venda produtos de upcycling ou de slow fashion, as roupas vão ser roupas mais básicas, produtos artesanais, com bordados artesanais, com tecidos mais bonitos, tingimentos artesanais. Então, visando tudo para diminuir o impacto ambiental e social. Por quê? Quando você trabalha com o slow fashion, você aplica ela para o mercado de moda, existem algumas regras que são consumir matéria-prima de produtores locais que também atuem com responsabilidade. Ou seja, se você vai comprar algodão de um plantador de algodão, esse plantador tem que ser um plantador orgânico. Não vai ser um plantador de algodão de uma plantação gigantesca e que usa agrotóxico, por exemplo, ou que faz desvio de curso de rio. É também uma produção artesanal. Quando você vai contratar pessoas para costurar para você, ou para bordar, ou para, enfim, para qualquer tipo de serviço dentro do mercado slow fashion, essa pessoa vai ganhar um salário justo, todas as leis trabalhistas devem ser obedecidas, todos os artesãos envolvidos recebem salários justos ou valores justos pelas suas peças, e é por isso que muitas vezes as peças do slow fashion não são
muito baratas. Quase sempre elas são bem mais caras do que as peças do fast fashion, né? Você tem toda essa responsabilidade por trás e é mais fácil de você rastrear de onde veio a sua roupa. Você sabe exatamente quem produziu, como produziu, quanto gastou para produzir, e aí você sabe quanto aquilo vale para venda, tá? No nosso tema, a gente entra muito no slow fashion dentro do Brasil, né? O que acontece? O movimento slow fashion já não é um movimento muito antigo mundo afora. No Brasil, então, ele é ainda mais novo. Foi só em 2010, mais ou menos 2012, que a primeira startup brasileira foi lançada. Foi lançada pela Nathalie Serafim. Ela é uma estudante de moda, agora já designer, e a startup dela chama 37 Trend. É uma startup que ela criou para ser uma plataforma digital de lojas. O que ela faz? Ela tem essa loja e ela contrata ou ela convida pessoas, produtores de slow fashion. Esses produtores oferecem suas marcas e os seus produtos para serem estarem disponíveis na vitrine dessa startup. Então a 37 Trend, na verdade, funciona como uma grande loja, uma grande expositora dessas marcas, tá? E aí as pessoas vendem através desse canal dela e recebem o valor justo, porque lá tem todas as descrições dos produtos, como foram feitos, como foram tratados, tá? Um dos principais movimentos dentro da slow fashion hoje é chamado de upcycling, que se a gente traduzir literalmente é moda para cima, mas que na verdade é um sistema que vai contra um antigo sistema chamado downcycling, que era o quê? Seria reciclagem, né? Você primeiro destrói tudo para reconstruir. Ou seja, você está reciclando, você está fazendo um reuso daquelas coisas que seriam jogadas fora, né? Já é um grande passo. Mas você acaba gastando de novo recursos naturais, como água, energia, desperdiça resíduos, enfim. O upcycling não. O upcycling ele não recicla nada, ele não destrói nada para fazer. Ele pega os resíduos que são descartados e na sua forma bruta eles são remontados para poderem ser reutilizados. Então, assim, indústria que joga, ou loja, ou confecção que joga restos de tecido. Aquele tecido, do jeito que ele foi descartado, ele é recuperado e é feito outro tipo de produto com aquele. Não necessariamente de moda, quase sempre vira um artesanato ou um produto para moda casa, mas é uma maneira crescente agora, que a gente vê bastante, que é o upcycling. Também tem a customização, que seria você pegar roupas já usadas. Isso acontece muito quando você visita brechós e você encontra roupas já usadas, mas que ainda estão em boa qualidade e que tem pequenos defeitos, às vezes tem pequenos defeitos, ou às vezes nem tem defeitos, mas você quer dar a sua cara para aquele produto. E aí você adquire e customiza, que é aí você vai lá, aplica um bordado ou faz um recorte diferente no modelo, na modelagem da roupa e aplica para o seu uso no dia a dia. Tá? O Brasil, ele está em 4º lugar no mundo em poluição têxtil. Então é muito importante que esse movimento esteja crescente aqui no nosso país, né? Porque só 4% dos resíduos têxteis dispensados no mundo inteiro são reaproveitados ou reciclados. O resto todo vira lixo, vão para aterros sanitários. Aí eles poluem o solo, poluem o meio ambiente, porque como eu disse anteriormente, o problema não são só as fibras de tecido, porque essas são biodegradáveis, elas acabam, mesmo sintéticas, elas acabam se reintegrando ao solo. Mas existem tinturas nas lavagens e essas tinturas caem no solo e vão para o lençol freático, elas caem nos rios e poluem. As fábricas liberam gases através desse tipo de tingimento ou de construção, porque os tecidos sintéticos são tecidos plásticos, quase sempre soltam microplásticos na natureza. Então isso faz muito mal. Então você pensar que só 4% de tudo que é descartado é reciclado, é bem pouco, né? Bom, no Brasil agora, não só no Brasil, né? No mundo, agora a pandemia do Covid-19 veio arrasadora e ela foi
responsável por fechamentos de muitas empresas, muitas lojas, muitos comerciantes no ramo, em todos os ramos e principalmente no ramo de moda. O que algumas empresas fizeram com relação a isso para poder se manter no mercado? Elas voltaram seu olhar para o slow fashion. Por quê? Como o slow fashion foca muito no mercado regional, por exemplo, se eu vou comprar alguma coisa do slow fashion, eu vou optar por peças mais próximas de mim, até porque a logística fica mais facilitada, o frete fica mais barato e os poluentes do transporte também são bem menores. Então, essas empresas começaram a mudar seu foco, passaram a focar mais num público regional, um público mais próximo, e aplicar a moda que não fique mudando tão constantemente. Por quê? Porque se a moda precisa mudar constantemente, eu preciso sempre comprar e repor os meus estoques a todo momento. E isso encarece também o meu custo. E eu não estou tendo muita saída porque estamos em pandemia. Então, baseado nisso, o próprio Sebrae criou uma plataforma digital chamada Mercado Azul para que os empreendedores possam vender os seus produtos. Os empreendedores que não têm condições de fazer um site ou que são de lojas pequenas, né, microempreendedores, etc. Ela funciona basicamente como a startup 37 Trend, né? Ela é uma vitrine já pronta, onde você, comerciante, se inscreve e expõe os seus produtos lá. Há um limite de produtos por pessoas e ela não é voltada só para a moda, ela é voltada para outros produtos artesanais também. Bom, para concluir, o impacto do slow fashion, qual que é? Socialmente falando, quando você visita regiões que vivem da produção têxtil, essas regiões são muito pobres. As pessoas chegam a ganhar centavos por tipo de produto que faz ou por peça do que faz. E quase sempre o trabalho é análogo à escravidão, porque as oficinas de costura pagam muito pouco e para pagar muito pouco elas contratam pessoas de fora ou terceirizam para países em que as leis são menos rígidas. E essas pessoas vão ganhar miséria e estão sempre devendo para o patrão, né? É o caso de muitas vezes a gente vê aqui no Brasil grandes marcas, no Brasil e fora do Brasil, grandes marcas sendo punidas porque estão contratando serviços terceirizados de empresas que trabalham com servidores análogos à escravidão, né? Então, quando você age a partir do slow fashion, você sabe quem é o seu empregado, o empregado sabe quem é o empregador, você sabe também quem é o produtor da sua roupa, o produtor do tecido original da sua roupa. Você sabe que os resíduos que foram feitos, eles não estão indo pro lixão, por exemplo, e não estão afetando as comunidades. Porque a gente sabe muito bem que a parte mais vulnerável da sociedade é aquela mais pobre e os lixões, os aterros sanitários, normalmente estão localizados próximo a essas populações. Então, quando você reduz o lixo e você reduz Você reduz a mão de obra escravizada ou semi-escravizada, você tira essas populações do sistema de vulnerabilidade. Esse é o impacto social maior do slow fashion. O impacto ambiental é a redução de poluentes no ambiente. E, bom, eu acho que é isso. Eu acho que o importante, quando você traz esse tipo de negócio para um modelo de negócio, é você seguir as diretrizes certinhas e tentar agir com o máximo de responsabilidade social e ambiental que for possível. Espero que tenha sido elucidativo. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Boa noite.